Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre final de Libertadores, as campanhas dos times paranaenses aí no Brasileiro da Série A e Série B, um pouco aí de seleção brasileira e assuntos gerais em relação ao esporte futebol. Então, acabei de terminar de ver o jogo aí entre Botafogo e Atlético Mineiro, mais uma festa do futebol brasileiro aí na Libertadores. Durante alguns anos, tanto até agora como daqui para frente, provavelmente o Brasil vai dominar esse torneio e dificilmente algum outro país vai conseguir conquistar esse torneio, já que o dinheiro, né, está aqui no Brasil. O pessoal está investindo bastante, tem SAF e tal. A SAF não conseguiu se instalar na Argentina ainda, porque o pessoal é muito conservador em relação a isso. Então, talvez por isso demore um pouco aí para ter alguém capaz de vencer aí os brasileiros na Libertadores, apesar da Argentina ser campeã mundial, né? Então, isso quer ver que seleção tem muito a ver com clubes. Falar um pouco do jogo aí, o Botafogo teve expulso no primeiro minuto, né? Um dos seus jogadores, houve ali um chute na cabeça ali do jogador do Atlético Mineiro, o cara mereceu ser expulso. Só que assim, a gente começa a imaginar que a competência do treinador, ele não está só no momento de tomar decisões rápidas. E até se isso aconteceu nesse momento, parabéns aí ao Jorge, não sei qual é o primeiro nome do técnico do Botafogo, eu acho que ele chama Caio Jorge, sei lá, é, tomou e resolveu a situação. Porque eu acho que ele já treina isso, sabe? Ele deve treinar com 10 jogadores, porque ele deve imaginar, principalmente em torneios decisivos, que vai ter que enfrentar em algum momento um outro time com 11 e ele com 10. Porque é impressionante como o Botafogo não se abalou. O Atlético Mineiro, pelo contrário, poderia utilizar essa condição de ter um jogador a mais e ter dominado esse jogo, não conseguiu dominar o jogo. E não é que não tenha jogador, quer dizer, nós temos ali o Mariano, que foi o grande personagem do jogo, fez lançamento, deu os passes bonitos, driblou. Ele foi ali o Pelé do Atlético Mineiro, vamos dizer assim, né, no jogo de hoje. Mas infelizmente não foi suficiente para o Atlético Mineiro vencer esse jogo. Então, assim, o que leva ao título são coisas assim tão subjetivas, né? Eu estava lembrando que esse jogo, o Botafogo, ele não foi assim brilhante em relação a domínio de jogo. Na verdade, ele teve pouquíssima posse de bola e quem dominou as ações foi o Atlético Mineiro. Então, por que o Botafogo ganhou? Tem algumas explicações, assim, os deuses do futebol devem se reunir né, na época de cada final e decide assim, ó, esse é o time que vai ser predestinado. Não importa o que acontecer, ele vai ser campeão. Por que eu digo isso? Porque eu me lembro do primeiro título do Atlético Paranaense em 2018, em que o Atlético empatou os dois jogos e ganhou nos pênaltis. O que aconteceu? Nos dois jogos finais contra o Júnior Barranquilla, teve dois pênaltis a favor do Júnior Barranquilla. Um no tempo normal no primeiro jogo, o Júnior Barranquilla perdeu. Outro na prorrogação no segundo jogo, e o Júnior Barranquilla perdeu. E o Atlético venceu nos pênaltis com perda de pênalti do Júnior Barranquilla. Então o que aconteceu? O Atlético foi brilhante na final? Não, foi péssimo. Quem deveria ter ganho aquele título foi o Júnior Barranquilla, só que quem ganhou foi o Atlético porque os deuses do futebol quiseram que isso acontecesse. Mas daí assim, por causa disso o Atlético não merecia o título? Evidente que não, porque o título tem a ver com todo o campeonato. E durante todo o campeonato o Atlético foi brilhante, só na final não jogou tão bem e acabou ganhando aquele título. Com o Botafogo, podemos dizer a mesma coisa, o Botafogo não foi brilhante nessa final. Então, pode ser por causa da perda do seu homem ali, o Gregory? Pode ser. Mas a verdade é que o Botafogo não jogou para ganhar 3-1, mas acabou vencendo, porque os deuses do futebol permitem essas coisas. Quando o Vargas, perto dos 40 minutos, perdeu duas oportunidades na cara do gol, a gente começa a imaginar que realmente não era o dia dos caras, bicho. Era o dia do Botafogo. E o Botafogo conquistou a América pela primeira vez. Aliás, fazia tempo que o Botafogo não ganhava um título, ou pelo menos um título de expressão. Desde 95 não ganhava um brasileiro, né? E esse ano é capaz de ganhar, ainda tem muita possibilidade, tem mais de 70% de chance de ganhar. E acabou de vencer o Campeonato da América, que nunca tinha vencido em sua história. Então, parabéns aí ao Botafogo pelo título.
também foi brilhante aí durante a competição, jogou muito bem, quer dizer, teve na iminência de não chegar nem à fase de grupos, teve na iminência de ser derrotado na fase de grupos e passou e acabou sendo campeão. Quer dizer, tem coisas assim que só o futebol consegue explicar, né? Esse último gol ali do Júnior César também lembrou o gol do Rony, em que o Marcelo Cirino driblou dois ali, né? O Júnior César ele fez duas vezes a mesma coisa na defesa ali do Galo. Numa acabou não dando certo, mas na segunda acabou dando certo. Inclusive era para ter sido anotado o impedimento, né? O gol deveria ter sido anulado, mas no replay deu para ver ali que o último toque foi do zagueiro do Atlético Mineiro, e isso com certeza validou o gol. E assim o Botafogo foi campeão. Então, agora vamos falar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve um ano interessantíssimo, né? Até já falei ali num vídeo anterior sobre isso, desde Osório, Cuca, Varini e esse pessoal aí que substituiu e agora com o Lúcio Gonzalez, o ano do Atlético foi, a gente podia dizer assim, pô, podia ser um ano para se jogar fora, né? Mas começou muito bem, estava na iminência de que iria disputar o título, afinal era um ano do centenário, assumiu a liderança com vitória sobre o Palmeiras nos primeiros jogos, aí começou a empatar com gols no final, quer dizer, o que aconteceu? O Atlético estava bem, só que daí começou a tomar muitos gols no final, o Cuca se incomodou, aí os dirigentes do Atlético não compraram, né, a ideia de que o Cuca tinha que ficar, ele acabou saindo, isso meio que desmanzelou ali, né, o plano do Atlético e acabou patinando muito aí, ao final das competições ali da Copa do Brasil e da Sul-Americana, quando foi desclassificado de ambas as competições, o Atlético, quando se voltou para o Brasileiro, a situação já estava gravíssima, já tinha perdido muitas partidas, não havia muito como buscar competições internacionais, e aos poucos começou a criar esse problema com a zona de rebaixamento, chegou a frequentar a zona de rebaixamento, agora está fora, está a alguma distância da zona de rebaixamento, como eu estou fazendo esse jogo antes do final do ano, não sei aí se o Atlético caiu, mas a possibilidade de cair é muito baixa, ainda tem dois jogos em casa, ganhando um deles já se salva, e se não ganhar ainda tem o jogo com o Atlético Mineiro na última rodada, que ainda pode conseguir alguma coisa, mas provavelmente não vai cair. Por outro lado, o Lúcio Gonzalez não tenho certeza, sabe, se fica para o ano que vem, porque eu não sei se ele tem o perfil do técnico do Atlético Paranaense. Não obstante, o nosso coordenador técnico ali, o Paulo Atuori, ser um cara muito surpreendente e de repente é capaz de ele manter aí o Lúcio Gonzalez, né? Mas o Lúcio Gonzalez ele não tem realmente o perfil do Atlético, pelo menos não esse perfil que a gente se acostumou a ver de ataque, de jogo de meia, de drible, né, de lançamento, de criação de jogada. Parece que os times do Lúcio Gonzalez são times reativos. Tanto que as grandes vitórias aí do Lúcio, né, que foram três até agora, foram em momentos de reação. Lembrando que uma das vitórias foi também com essa situação, né, de uma expulsão de um dos jogadores a 30 segundos, né? O Cruzeiro teve o seu jogador expulso, o Atlético dominou as ações, acabou ganhando de 3-0 e, sei lá, dando uma lição, né, para o próprio Atlético Mineiro de como que se faz, né, para jogar 11 contra 10. Mas o Lúcio Gonçalves não sei se é realmente um técnico para ficar aí, né, ou para dar grandes alegrias ao Atlético. Mas assim, nem sempre os conquistadores de títulos apresentam um grande futebol. Talvez ele ficando aí com a sua doutrina de futebol consiga alguma coisa, mas não vai ser aquela coisa épica, né? Como foi em 2004, que poderia ter conquistado aquele título, não conquistou, ou como foi em 2001, que conquistou o título jogando um grande futebol, e não acho que o torcedor queira, né, esse tipo de futebol que o Lúcio Gonzalez tem praticado no Atlético. Vai servir para evitar que o Atlético seja rebaixado. Isso é muito importante. Mas não é esse tipo de futebol que o torcedor quer. No entanto, né, quem toma essa decisão lá vai ser o Paulo Autuori.
e o Petralha enquanto ele estiver aí, né? Porque ele só sai ali do comando do Atlético quando ele morrer, né? E se tiver alguém capaz de suceder ele, né? Melhor para nós. Senão, podemos entrar aí num grande ostracismo depois da suposta morte aí do nosso querido Mário Celso Petralha. Vamos falar um pouco do Curitiba. Como eu disse no vídeo anterior a respeito disso, eu acompanhei muito pouco o Curitiba, mas eu posso fazer uma avaliação até dos últimos 2 anos aí do que aconteceu no Curitiba. Eu acho que a SAF ela veio para ajudar, ajudou muito financeiramente o Curitiba, muito mesmo. Colocou o clube nos eixos, provavelmente as dívidas estão saneadas, e isso não vai incomodar o Curitiba daqui nos próximos anos. Isso está resolvido. Fez muita contratação, gastou muito dinheiro, foi o segundo orçamento aí da Série B desse ano. O ano passado também gastou muito dinheiro, acabou sendo rebaixado, 8 derrotas consecutivas, manteve ali o técnico interino. Eu até gosto da ideia de que se mantenha um profissional até o fim, né? O Jorginho foi contratado, foi mantido até o final. Aí, assim, até fiquei surpreso quando eles tiraram lá o Guardiola do, do comando do Curitiba, porque SAF normalmente não faz isso, né? Eles pegam um técnico e fica do início até o fim, como diria o falecido Folador, né? Não é muito legal que você comece um trabalho e vá mandando o técnico embora, porque provavelmente o trabalho não vai funcionar. Então, como SAF, eles entendem muito de finanças e muito pouco de futebol. Infelizmente, a torcida do Curitiba vai ter que se habituar a isso, porque a Tricorp vai patinar muito, garanto que vai patinar muito, até descobrir como é que funciona realmente o futebol aqui no Brasil. E a hora que eles tiverem essa competência de saber lidar, saber quem comprar, até essa situação de botar olheiros, de ir atrás de grandes promessas, porque os nossos times que são intermediários, o Atlético eu não acho assim, eu até acho que o Luiz Felipe Scolari tem razão quando ele diz assim, é de médio para grande, né? Porque o Atlético ele tem muitos títulos, só que ele é um time que ele não consegue segurar jogador. Então o que acontece? Pô, o Vitor Roque, grande, né, descoberta aí do Atlético. Ele ficou um ano e meio, e ainda ficou bastante, porque ele era menor de idade, porque senão ele já teria ido. Aí agora está lá no ostracismo lá na Europa, porque os melhores daqui têm dificuldade de se assentar lá na Europa. Então não está resolvendo lá e está fazendo falta aqui. Quer dizer, porque o Palmeiras, por exemplo, ele tem condições de segurar jogador, né? Nem tanto assim, porque também não conseguiu segurar o Endrick. Mas daí agora surgiu o Estevão já está vendido para o Chelsea. Então, assim, quando você pensa em times grandes, é só você entender patamar, né? Quem são os maiores times do Brasil? Nós temos aí o Flamengo, o Palmeiras, né? Agora o Botafogo, com a SAF e tudo mais. Mas o Atlético não consegue segurar o jogador e não é todo ano, né, que vai surgir aí um Vitor Roque. Tanto que o Vitor Roque nem surgiu do Atlético, surgiu lá do Cruzeiro. Então é complicado. Mas o Atlético pode, em momentos esporádicos, conseguir fazer uma grande campanha. Basta você entender um pouquinho de futebol. Mas não fugindo muito, né? Voltando a falar do Curitiba, os nossos times, eles têm esse problema. O Curitiba, ele, com a SAF, talvez ele consiga segurar grandes jogadores. Só que tem que contratar grandes jogadores. Mas aí, esses grandes jogadores querem jogar a segunda divisão? Não. Aí você tem que pegar um pessoal de segunda linha. Mas um pessoal de segunda linha que seja capaz de disputar, cara. Tem que disputar. O Curitiba não disputou o título da segunda divisão. O Curitiba não disputou a vaga da primeira divisão. Isso é absurdo para a história do Curitiba. O Curitiba tem que disputar. Se perdesse assim, por na última rodada, perdeu, sei lá, um erro, né, uma incapacidade, mas, cara, não disputou. Em nenhum momento o Curitiba esteve na iminência de subir. Eu arrisco dizer que nem chegou entre os quatro em nenhum momento. Então é claro que tem alguma coisa errada. Aí, pô, agora chamou o Mozart. O Mozart classificou o Mirassol. Veja você, o Mirassol subiu, o Curitiba não subiu. Mas por quê? Porque o trabalho lá é um trabalho, sei lá, é um trabalho bem feito, é um trabalho que, pô, o pessoal tem mais tempo, tem menos competição, o pessoal é mais focado e tal. Agora o Mozart vai chegar no início. Esperamos que o pessoal acredite no Mozart, que fica aí até o final do ano. Aí talvez o Curitiba tenha condições de subir lá no final do ano que vem. E tem que dar peças para o Mozart. Se o Mozart falar assim, porra, eu quero um atacante, tem que trazer um atacante para o cara.
eu quero um meia, tem que trazer um meia pro cara, porque assim, tem que acreditar no projeto. No projeto, o técnico faz parte. O técnico vai falar assim, pô, eu preciso de pelo menos, sei lá, 5 ou 6 jogadores a nível de seleção brasileira. Tem que trazer. Mas, que vão jogar a segunda divisão, pô, os caras não aceitam, mas tem que ser alguma coisa próxima, né? Então, pô, eu quero um meia criador. Pô, não precisa ser o Messi, mas tem que ser um meia criador. Porque senão, cara, vai passar pela mesma situação. Vai chegar nesse momento do ano, vai ficar lamentando o ano perdido. E dinheiro jogado fora. Ou os caras têm dinheiro, né, cara? Eles gostam de jogar dinheiro fora. Mas é um absurdo. Não só pela perda de dinheiro da própria SAF, como a perda de tempo do Curitiba. Quanto tempo o Curitiba vai ficar na segunda divisão? Vai fazer que nem o Paraná, ficar aí 10 anos na segunda divisão? E depois, quando subir, cair as 4 divisões? Não pode, né? Tem que fazer um planejamento melhor, tem que botar pessoas capazes. Então, pô, se vocês não têm gente ali capaz de gerir o futebol, você tem que contratar alguém que possa, alguém do ramo. Né? Chama alguém do ramo para construir bons elencos, um bom elenco, para brigar pela próximo acesso na primeira divisão de 2026. Senão vai ser complicado. Um pouquinho de seleção brasileira. Seleção brasileira, vamos lá. Então nós temos aí o Dorival Júnior, né? Também já falei um pouco dele aí no último vídeo. Mas o Dorival Júnior, ele talvez ele não seja assim o melhor técnico da seleção brasileira. Só que dos que estão aí, dos brasileiros, talvez ele seja o melhor. Aí assim, a verdade é que a nossa safra de jogadores não é uma grande safra, mas a gente pode conseguir fazer um grande time. E aí, pô, o nosso grande jogador, o Neymar, se machuca à torta direita, quer dizer, ele já está numa situação em que vai ser difícil ele contribuir aí para a seleção. Então você tem que pensar seriamente e de repente fazer uma seleção sem o Neymar. Aí nós temos o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ele não é um camisa 10. Ele não é um camisa 9. Ele é um ponta ali pelo lado esquerdo. E aí o que acontece? O ponta precisa ser acionado. Então você precisa ter um cara que lança para ele. Pode ser um zagueiro, mas tem que ter o cara que lança para ele. Aí o Vinícius Júnior, ele também é um definidor, mas é um definidor pela ponta. Todo mundo sabe como é que o Vinícius Júnior joga. Então, quando as seleções vão jogar com o Brasil, ele sabe que o Vinícius Júnior não pode ser deixado sozinho. É diferente, por exemplo, das marcações que se fazem lá na Europa. Por isso que lá ele deita e rola. Só que o que acontece? No Real Madrid, o Vinícius tinha o Toni Kroos, que agora se aposentou. Tanto que o Real Madrid está nessa draga aí, né? Não consegue mais ganhar. Não tem reposição para o Toni Kroos. E no Brasil, ele tem quem? Quem é que lança para o Vinícius Júnior? Né? Ninguém. Aí o cara vai morrer, cara. Vai morrer de fome. O Rafinha, ele tá meio que salvando o Brasil, porque ele tá cobrando falta, tá resolvendo. Aí assim, aí nós temos o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um grande atacante. Ele é um grande centroavante, mas também machucou. Então, o Dorival Júnior tem que lidar com essas coisas, cara. Não se trata de ser bom, se trata de peças. E se trata de você não ter a condição de fazer um grande time. Aí não é como se ele estivesse lá no Flamengo, que ele tem lá o Arrascaeta, né? Aí tem o Bruno Henrique, na época tinha o Gabigol, agora o Gabigol lá não tá lá grande coisa, tinha o Pedro e tantos outros, né? Então ele não pode simplesmente pegar e inventar um meio ali, inventar alguém que lança. Mas ele está na seleção brasileira, ele pode ficar observando, ele pode buscar alguém que seja capaz, mas daí o cara joga bem no clube, só que daí ele tem que se adaptar ao esquema da seleção. O esquema da seleção não é o esquema do clube. Por isso que às vezes os torcedores não entendem por que joga bem no clube e não joga bem na seleção, porque tem que se adaptar ao esquema. O esquema é diferente. Então ele tem que chegar, ele pode até jogar o futebol dele, só que tem que entrar no esquema. E o Dorival Júnior não tem o dia a dia, né? Ele vai pegando os caras e fica ali uma semana e pouquinho, e os caras voltam para os clubes. Aí não sabe como é que é a preparação física, não sabe como é que, se o cara tá bem fisicamente, se não tá, se o cara tá bem psicologicamente ou se não tá, se ele entende o esquema ali que o técnico usa, e depois ele já tá com o esquema do técnico lá do clube na cabeça, é difícil tirar. Aí ele está acostumado ali na Europa, que ele dribla 2, 3, ninguém faz falta. Aqui é América do Sul, aqui é pauleira. Então, se ele bobeou, ele leva um rapa e não dá tempo de pensar. Então, assim, é diferente, cara. É diferente. Por isso, assim, tenham paciência com o Dorival Júnior, que ele vai levar o Brasil até a Copa do Mundo e talvez o Brasil consiga fazer alguma coisa lá na Copa do Mundo.
Mas eu não sei realmente se vão ter paciência com ele. É capaz do ano que vem o cara nem tá aí. E vai ser decisivo aí. Argentina e Colômbia vai ser decisivo. Se o Brasil perder esses dois jogos, vai ficar na bacia das almas. Vai ser bem complicado. É capaz de buscar até repescagem, coisa que nunca aconteceu com a seleção brasileira. E buscando repescagem, aí sabe como é que é, né? Pode conseguir ou não pode. Bom, enfim, falei aí de todos os assuntos aí. Se você gostou, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Não concordou, escreva aí o que você acha. Eu também não sou especialista em futebol, o que eu falo aqui é tudo do achismo, tá? Não frequentei nenhuma escola, não fiz curso da FIFA, não fiz curso da CBF. O que eu sei aqui é de observação e de ideias que eu tenho em relação ao futebol. O que poderia ser feito, o que poderia ser melhorado e tal, mas você tem todo o direito de discordar frontalmente ou parcialmente ou até concordar. Fique à vontade aí, escreva nos comentários o que você acha que está certo, o que está errado, se concorda, se não concorda. Me acompanhe no canal, tem mais vídeos aí no meu canal de esporte, dê uma olhada aí quando você puder. E assim que eu tiver aí alguma história ou ideia em relação ao futebol, eu volto a falar com vocês. Inscreva-se no canal e fiquem todos com Deus.